Olá, hoje eu vou falar um assunto muito interessante. Eu vou trazer uma metodologia para vocês de equipes. Quando que eu utilizo este recurso? Para programa de líderes dentro da empresa. Então, se você é do RH ou se você é gestor de equipes, vem comigo acompanhar esse conteúdo. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é. Aqui está. Vamos lá. Então, o que eu trouxe para vocês? Vamos falar das fases das equipes. Por que eu utilizo esse conceito? Porque, às vezes, as empresas elas não têm uma clara noção daquilo que está acontecendo, porque parece que tem equipes dentro de uma mesma empresa, certo? Que as equipes estão extremamente bem ajustadas e tem outras equipes dentro da mesma empresa que elas estão em desequilíbrio. E quando a gente traz esse conceito à tona, fica muito mais claro quais são as possibilidades de trabalho. Vamos lá? Isso daqui você pode apresentar para os seus líderes, você que é do RH pode trabalhar esses conceitos. É uma metodologia que eu uso durante os meus treinamentos de liderança, apontando para os líderes esta questão, e os líderes podem fazer essa reflexão e verificar o plano de ação, o que é possível ser feito com relação a isso. Vamos lá. Todas as equipes, elas passam por isso. Vamos ver quais são as fases? Então, tem lá. Primeira fase, formação, certo? O que acontece com as equipes? Qualquer mudança que haja, a equipe ela volta para a estaca zero e ela reinicia esse processo. O que é uma mudança? Por exemplo, uma mudança do equipamento, uma nova pessoa que entra no setor, uma troca de um líder, algum comportamento organizacional que mudou, qualquer mudança no ambiente externo ou interno que venha, que chegue a equipe ela inicia as fases por aqui. Lógico que ela vai mais rápido, menores mudanças. Só que de uma fase para outra, pode ser que a equipe fique mais tempo em uma fase ou menos tempo em uma fase. Olha que interessante. Formação. As pessoas da equipe se conhecendo, verificando o que é possível, se reorganizando. Por exemplo, assim, houve uma mudança no escritório, metade das pessoas ficaram aqui, a outra metade ficou aqui, certo? Formaram-se outras equipes. Então, esse agrupamento de pessoas que vai virar uma equipe, vai fazer uma formação. Essas pessoas aqui farão uma outra formação. E possivelmente algumas pessoas dessa equipe, junto com algumas pessoas dessa equipe, pode ser que elas formem ainda uma terceira equipe, certo? Olha então o que acontece na estrutura organizacional. Primeiro ponto, formação. Depois, segundo ponto, tempestade. É normal. O que é isso, tempestade? A tempestade ela pode ser aquela tempestade que todo mundo sabe, tá? Que é evidente para todo mundo. Poxa vida, um não gosta do fulano que não ficou bem de acordo com aquilo que aconteceu, há conflitos, há discórdias. Ou pode acontecer uma tempestade silenciosa. Sabe quando todo mundo sabe no ambiente organizacional que as equipes, que tem acontecido alguma coisa entre as pessoas, mas isso não é falado, mas aquele mal-estar, ele está ali no caminho, aquele conflito, ele está latente, pronto para explodir, então essa é a fase da tempestade. Depois, vem a fase da normalidade. As pessoas se adaptam. Poxa vida, aquela pessoa é daquele jeito mesmo, meu líder é dessa forma mesmo, sabe? Porque as pessoas acabam se complementando nas suas diferenças. Depois, o que acontece dessa normalidade? Começa a subir o desempenho da equipe como um todo. A equipe ela fica mais harmônica, porque as pessoas entraram num sistema de normalidade, elas começam a trabalhar o desempenho, só que olha que interessante, quando a equipe sobe o desempenho, ela entra num processo de conformidade, a uma baixa do desempenho, certo? Você já deve ter percebido isso, por exemplo, uma equipe de vendas, certo? Fez uma grande campanha de vendas, todo mundo se doou para fazer aquilo.
Quando, depois do auge da campanha, que bateram as metas, as pessoas elas voltam um pouco no estágio anterior, como se elas baixassem um degrau, tá? Todos os seres humanos, nós somos assim. Quando a gente entra em alta performance, nós fazemos o máximo. Depois daquele máximo, há uma decaída normal, certo? E a continuidade disso, a transformação. Então, pergunto para quem é líder, para quem é do RH, para quem trabalha com equipes. Onde que vai acontecer um atendimento ao cliente mais primoroso? Os processos vão sair de uma forma mais organizada, vendas, lucratividade da empresa, ela vai ser de uma forma mais sistematizada e vai ser de uma forma mais saudável. Os processos vão ocorrer de uma forma mais harmônica. A comunicação, ela também é uma comunicação mais assertiva. Qual o ponto desse gráfico? Vocês estão percebendo que quanto mais lá em cima, a maior a integração dos processos organizacionais e mais facilidade de comunicação, de desempenho e do processo organizacional, que ele funcione de uma forma mais saudável. Agora eu falo para vocês. Vamos voltar aqui num ponto que eu vejo que é muito importante nós falarmos. Essa parte da tempestade, tá? Quem que é responsável por isso? Eu sempre digo assim, ou o líder ele está disfuncional, o líder acaba gerando tempestade, com fofoca, com confusão, com comportamento de chamar a atenção na frente dos colaboradores, ou deixar tudo de lado, não fazer as coisas acontecerem e aquilo se torna tempestade. Sim, pode ser que o líder ele seja responsável por essa tempestade. Então, o que acontece? Demora esse pico de subida para entrar para uma normalidade, para entrar para um desempenho, demora muito mais. Inclusive, existem equipes totalmente disfuncionais, onde o líder ele vive grande parte do tempo ali na tempestade e não deixa com que a equipe cresça. Olha que coisa impressionante. Quais são os caminhos de solução? Processo de coach, processo de treinamento, avaliação de perfil, feedback, conversa. E falo para vocês, em alguns casos, até processo de demissão desse líder, ou até troca de setor desse líder. E já vi algumas empresas que optaram pela demissão desse líder porque estava impossível ficar com esse líder no setor pela fase de tempestade que deixava a equipe constantemente, certo? O que pode acontecer? Pode ser que tenha um líder que ele seja adequado para aquela função, que consiga conversar, fazer feedback, estruturar toda a parte da liderança. Mas o que é comum também acontecer quando uma equipe ela fica muito tempo em tempestade? Às vezes, uma pessoa, um membro da equipe, é uma pessoa extremamente difícil de trabalhar, tá? É uma pessoa que, por vezes, tecnicamente, ela é muito boa, tá? Só que ela tem uma capacidade de relacionamento muito complicada, tá? E ela faz de tal forma que acaba minando a equipe e toda a equipe se sente desconfortável. E nesse desconforto da equipe, a equipe vive em tempestade, porque algumas pessoas se aliam àquela pessoa e outras pessoas ficam contra. Então, as pessoas, ao invés de se preocuparem com os aspectos organizacionais, de atendimento, de vendas, de cliente, de organização, de lucratividade da empresa, elas estão concentradas na parte relacional, certo? Quando nós fazemos mapeamento organizacional, pesquisa de clima, um dos primeiros itens que aparece é isso. Quais são as soluções? Conversa, orientação, treinamento e também, se for o caso de uma pessoa extremamente disfuncional, quem sabe até um processo demissional. E o que acontece? Olha que interessante. Cada empresa ela é formada por equipes, tá? Então tem a equipe do marketing, tem a equipe do projetos, tem a equipe de vendas, tem a equipe do RH, a equipe administrativa, a equipe do financeiro. Você imagina o seguinte, dentro de uma empresa, cada equipe vivenciando uma fase diferente. E mais, às vezes existe um setor e ele tem, vamos supor, 2 turnos.
tá? O turno da manhã, o turno da tarde, vamos supor, o setor de atendimento. O turno da manhã é uma equipe e o turno da tarde é outra equipe. Você imagine as equipes em fases diferenciadas, o nível de conflito, o nível de tempestade que uma empresa pode ficar. Quais são as soluções? O que eu digo sempre? Nós temos que fazer identificação primeiro, mapeamento. Então, qual que é a proposta que eu faço para as empresas? Vamos fazer uma leitura disso, vamos verificar cada setor, o que está acontecendo e que fase que a equipe está. Por isso que, às vezes, as empresas falam, puxa vida, mas olha só o setor, vamos supor, o setor de logística, nossa, funciona tão bem, é tão redondinho, é tão certo, tão correto, o processo ele corre tão bem, tá? E olha o setor de vendas, a confusão, não se entende, não consegue trabalhar, muito conflito, muita disputa, ou às vezes ao contrário, certo? Então, dentro de uma mesma empresa, os níveis, fases da equipe de uma forma diferente e tudo isso daí impacta em comunicação, tá? As grandes dificuldades de comunicação, elas estão aqui nessas fases da equipe. O que o gestor pode fazer? Primeiro, fazer um alinhamento. Lógico, como eu falei para vocês, a equipe ela não consegue ficar sempre lá em cima na transformação e nesse gráfico ascendente em todos os momentos. Só que a empresa que ela tem a empresa que é mais voltada para ser humano, eu vejo que ela consegue ficar mais tempo nessa linha e ela consegue sair antes da tempestade. Porque é normal, gente, vamos supor assim, olha, imagina o seguinte, um determinado líder, ele saiu daquela equipe, entrou um novo líder, vai passar por todas essas fases. Por exemplo, chegou um determinado equipamento dentro da empresa que ninguém sabe utilizar. Mexeu em todos os processos que as pessoas já estavam habituadas a fazer aquele processo. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer uma nova reorganização das equipes, no formato de trabalho. Então, essas fases elas vão acontecer. Então, o que eu vejo da cultura organizacional que pode ficar um pouco melhor ou um pouco pior? O que se faz com isso? Entendendo que isso é normal das equipes, na família acontece dessa forma, na escola, todas as vezes que pessoas se reunirem, esse processo ele vai acontecer. Eu trouxe essa ferramenta, qual que é a minha sugestão para vocês? Passem esse treinamento para as equipes e façam uma verificação. O que eu faço? Tá? Eu passo primeiro individualmente, eu explico esse conceito, passo para cada pessoa da equipe dizer qual fase, qual estágio que acha que a sua equipe está. Depois nós juntamos todas essas ideias. Ao juntar todas essas ideias, faz-se um programa de ação, tá? Um projeto ação. Nesse projeto ação, como que a equipe ela pode se estruturar de uma forma que ela consiga ficar em alta performance? Alta performance é isso, é quando a empresa ela passa desse período de normalidade, ela passa desse período de conformidade e ela entra nesse estágio de transformação, onde o olhar é um olhar organizacional, é um olhar para os processos, para os clientes e para a lucratividade da empresa. Escreva aqui nos comentários se você faz treinamento na área organizacional, se você faz treinamento de líderes. Escreva aqui nos comentários para eu conhecer mais você. Até!